Vamos para os Cavaleiros do Apocalipse. Em que contexto eles aparecem e vêm numa sequência, né? Os Cavaleiros do Apocalipse, eles são, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem libera os 4 cavaleiros é Cristo. E deixar claro que é cavaleiros, não cavalheiros. Não é um cara que vai chegar e falar, Não. demônio, por favor, venha. Por gentileza. Por gentileza, um cara, um cavalheiro, né? Um cavaleiro. Mas Vê a imagem, tem várias imagens dos Cavaleiros do Apocalipse, é legal ir colocando aí. Cada um com seu cavalo de uma cor. os 4 cavaleiros, eles servem a um propósito. Lembra que eu li lá em Daniel que quando ele tiver acabado com os prevaricadores, aqueles que o resistem, Sim. porque hoje a igreja, por exemplo, está resistindo ao espírito do anticristo. Só que a igreja vai ser arrebatada e ele vai ficar com tudo para ele. Aí diz que ele vai começar a fazer intrigas, a fazer coisas e vai destruir e perseguir os santos. Exato. Os 4 cavaleiros, eles cumprem esse propósito, não só de permitir o caos para que o anticristo seja invocado, e ele vai produzir uma paz passageira, mas vai produzir, e as pessoas vão dizer, tudo bem, não tem outro jeito, por favor, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, líder, né? O líder mundial. O primeiro cavaleiro, eu quero dizer que é Jesus quem abre cada um dos selos, né? Os primeiros 4 selos que são abertos é a liberação dos 4 cavaleiros. Que selos são esses? De que livro? Ou é metafórico? A gente tem que deixar esse camarada perguntar, porque ele é muito inteligente. Essa história de você falar que isso aqui é limitado só por causa do entrevistador. Não, essa pergunta é maravilhosa. Se você não entende isso, se você não entender a cultura hebraica. Tá. Aquele rolo que está selado por fora e por dentro é uma escritura de propriedade. Uma escritura de propriedade. Na época assim de Cristo era assim. Você escrevia, passava a propriedade e selava por fora e por dentro. Tá. Agora, o que é entregue nas mãos, das mãos de Deus para Jesus? E esses selos na época não é selo que a gente tem hoje em dia de colar. É o selo de cera, é né? aquele de cera, né? Isso. Até tem imagem, já vi, desse livro, né? Esse pergaminho, ou não sei se era feito de couro. É pergaminho mesmo? Um pergaminho. Antes disso, um pergaminho com os 7 selos. Vê se acha. Eu já achei, uma vez que eu pesquisei, achei algumas imagens, o pessoal representou isso daí. Então era para propriedade de um judeu quando tinha uma casa. A cena começa, João vê a sala do trono. Então ele vê Deus sentado no trono, ele vê os 24 anciãos. Quem são 24 anciãos? Os 24 anciãos é uma discussão teológica. Alguns acreditam que são as 12 tribos de Israel, e outros acreditam, e além disso, os 12 apóstolos. Tá. Outros acreditam que esse número é um número de levitas que tinham. Na verdade, a gente só vai saber lá nos céus, né? Entendi. Que eram, na verdade, grupos que eram escolhidos para adorar no templo. Certo. Então eram segmentos que eram escolhidos, um time inteiro, né? Mas eu acredito pessoalmente são os 12 apóstolos Então, e as 12 Deus tribos. no trono, os 24 Os que estão sentados no anciãos. trono. E aí, de repente, ele ouve uma voz no trono dizendo, quem é... E Deus está com o livro na mão. Que é esse pergaminho selado por fora e por dentro. Certo. Quem é digno para abrir o livro e quebrar os seus selos? E houve um silêncio no céu. Aí João começa a chorar. Ele chora copiosamente. Copiosamente. Por quê? Porque ele falou, ninguém era digno de abrir os livros. E aí... Olha lá. Exato. E aí ele ouve uma voz e fala, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. Então é ele... É Jesus. E aí ele entra na sala do trono e ele olha. Ele foi anunciado como o leão da tribo de Judá, porque agora ele vai rugir. Mas ele entra e ele diz, e entrou como um cordeiro que tinha sido morto. João viu Jesus com sangue. Viu Jesus com as feridas nas mãos e nos pés. Com as chagas. E aí Jesus vem, pega da mão de Deus o livro e começa a quebrar. Este é o momento em que Deus fala, filho, chegou a hora.
Porque quando Adão pecou, ele entregou a escritura da terra para o diabo. O mundo jaz no maligno. Hoje, por isso que eu não acredito nessas visões do Apocalipse que diz que Jesus já está reinando completamente e que o diabo tá preso. Eu falei, gente, não faz sentido. Imagina se estivesse solto. É. Então, ele entra, pega das mãos de Deus o livro e começa a abrir os selos. E cada um selo que é aberto é um juízo que é estabelecido na terra, porque agora está na hora de Jesus tomar de volta a escritura de propriedade, porque a terra é dele. Deus deu de volta para ele. E o milênio nada mais é do que Jesus dizendo, agora vocês vão entender o que Adão devia ter feito, que era viver em obediência e glória para Deus. Ele não fez, mas Jesus vai fazer. E o mundo no milênio vai viver a paz que tinha no Éden. A única diferença é que lá ainda vai ter pessoas que são seres humanos e são pecadores, mas a justiça de Deus vai ser estabelecida através de Cristo. Então, cada selo que o Senhor abre, vem um juízo sobre a terra. Tanto é que no meio da tribulação, o povo clama, fala, eles querem entrar debaixo das grutas, das montanhas e fala, salvai-nos da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Os homens pedem, e aí diz, mas não deram glória para Deus. Então, o juízo sobre as nações é por conta de todos os desmandos, a desobediência, a rebelião, as afrontas para Deus, e cada um desses selos é Jesus abrindo aquela escritura de propriedade para tomar posse completa. Tem até um tempo no Apocalipse que Deus falou, agora é chegado o reino do seu Cristo. Ou seja, o reino do anticristo vai acabar e o reino de Cristo vai começar, né? Aqui tem a imagem dos 4 cavaleiros. O primeiro, então, é o cavalo branco. Muita gente diz que o cavalo branco é Cristo. Então, eu já vi essa versão e a outra versão que é o anticristo. Não pode ser. Não faz sentido. Porque ele que está abrindo o selo. Mas quem fala que é Cristo se baseia em que parte da Bíblia? Por quê? Não, é nesse texto. Mesmo texto? Eles interpretam, por exemplo, que ele está no cavalo branco, branco significa paz, e portanto é Jesus. Que carrega um arco. Mas olha o que o texto de Apocalipse 6, 1-2 diz. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos viventes e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Foi Jesus que mandou ele. Entendi. Não é Jesus, senão ele teria dito, ó, ele desceu e foi. Não, ele vai abrir os selos e ele vai enviar os 4 cavaleiros. Tá. Então, esse cavalo branco não é Jesus, ele é o anticristo. Porque ele vem montado no cavalo branco porque ele vai propor uma paz. Uma paz que vai ser proposta por 7 anos. E num mundo de caos, a solução dele, vamos fazer um acordo de paz. Vamos fazer um acordo de paz? E muitas pessoas já tentaram fazer acordo de paz e tal. Até agora, você sabe, né? Que nós estamos com a iminência de um ataque americano contra o Irã. Exato. Só que o Irã regou, né? Porque o Donald Trump mandou uma carta dizendo, ó, eu quero fazer paz, eu quero fazer um acordo nuclear com vocês. E o Irã, com medo do que o Donald Trump vai fazer, ele falou, não, tudo bem, eu estou disposto a discutir, né? Mas não vou sentar com vocês, eu vou botar um intermediário. E a Europa também está querendo se armar, está preocupada com uma guerra nuclear também. Uma guerra nuclear. França, Acontece Alemanha. que o Irã recentemente pôs um vídeo em que eles filmaram um bunker a mais de 80 metros embaixo, não sei se você viu isso. Não. Gigantesco, cheio de mísseis. E tava lá o generalzão e um ayatollah do lado. Entendi. Mostrando a Estão mostrando, ó, eu também tenho armas. Vem pra cima. Aí o Donald Trump falou, tá bom. Ou você faz um acordo comigo ou eu te detono. E ele tem coragem de fazer isso. E aí o Irã falou, não, tudo bem, vamos conversar. Então, o que o Trump quer? Ele quer que o Irã não seja capaz de enriquecer o urânio a ponto de fazer uma bomba atômica. Isso. Essa paz vai chegar uma hora que vai acontecer, mas não é uma paz qualquer. Não é a paz momentânea, é uma paz que, segundo Daniel 9, 27, de 24 a 27, é uma paz de 7 anos, mas que vai ser quebrada no meio da semana de anos, com 3 anos e meio. Então, muita gente fala, quem é o anticristo? Não, a gente não tem que pensar quem é o anticristo, a gente tem que pensar quem vai fazer um acordo de paz de 7 anos.
Esse acordo de paz vai chegar, por exemplo, lá para a Palestina, vai dizer, eu vou dar bilhões de dólares para você. Isso aqui vai virar um jardim, eu vou asfaltar, vou construir, vai ter hospital, vai ter escola, universidade, dinheiro, investimento, porém, vocês vão ter que permitir que Israel construa o templo ali na parte do Monte Moriá. De quem olha do Monte das Oliveiras, fica à direita. À direita, onde hoje, tá a Cúpula Negra? Quem que está ali... Não, a Cúpula Negra é na parte sul, é ao contrário. É na parte norte, depois do Domo da Rocha, que é aquele com a cúpula dourada. É a parte oposta. Sim, onde... Não vai ter que destruir nenhuma das duas. Não? Não. Não está debaixo da Cúpula Dourada? Não, na verdade, a porta dourada, de quem olha do Monte das Oliveiras, dá num lugar que está vazio. Sim. Porque se fosse... Tá fechada. E a porta está fechada. Está fechada. Se tivesse que destruir aquilo, não ia ter acordo. Entendi. Então o acordo vai permitir que se construa mais tenha mais uma construção lá. Será? Na sexta, quem vai adorar são os muçulmanos. Os judeus não assumem. Nos sábados, os judeus... Os judeus não assumem, mas dizem que já estão construindo todos os elementos para colocar lá dentro, né? Não, já está tudo pronto. Já está tudo pronto? Tudo. Você pode visitar. Você nunca foi em Jerusalém? Foi. Mas você foi no Instituto do Templo? Não. Tá tudo pronto. E a novilha vermelha? Já tem também. Já tem algumas. É? Algumas que foram geneticamente perfeitas, sem um pelo que não seja vermelho. Tá pronto. Por que essa novilha vermelha? A novilha vermelha era um sacrifício que Deus mandou que fizesse no Monte das Oliveiras para purificação de todos os transeuntes, os judeus que viessem para adorar no templo. Então, como é que era feito? Ela tinha que ser perfeita, pura, totalmente vermelha e tal, e ela tinha que ser feita num sacrifício, um holocausto. O holocausto é um sacrifício que não sobra nada, vira tudo cinza. A cinza dela era misturada com água pura, e estas cinzas, todos os judeus que entravam, passavam pelas mikvaot, que eram as piscinas de purificação, antes de entrar no templo, e eram purificados com essa água misturada com as cinzas. Entendi. Aí ele estava purificado, porque no meio do caminho eles podiam ter pisado em algum lugar morto, algum animal impuro, e Deus falou, não pode entrar aqui na região do templo sem estar purificado. Então, hoje os judeus já criaram essa novilha. Já tem várias, não é uma só, são várias. Por quê? Porque eles já estão crendo que o templo vai ser reconstruído em breve. No deserto, os chamados Koanims, que são os descendentes de sacerdotes, já estão fazendo sacrifícios. É? Você sabe que a palavra Cohen é um sobrenome comum aqui, né? Monja Cohen, né? Sabe o que é Cohen? Não. Sacerdote. É da mesma família. Esses são levitas, são descendentes dos sacerdotes, de Arão. Entendi. Entendeu? Então, tá tudo sendo preparado. Agora, para que esse templo possa ser reconstruído, vai ter que ter um acordo de paz. E esse acordo de paz vai permitir que os judeus, que os muçulmanos adorem na sexta, que os judeus adorem no sábado e os cristãos no domingo. A Bíblia diz que esse acordo vai ser de 7 anos. Mas que na metade o anticristo vai quebrar. Alguns chegam a afirmar que na inauguração do templo, que vai ser na metade, alguns acham que vai ser na metade dos 7 anos, o anticristo vai entrar dentro dos Santos dos Santos. E aí vai causar um alvoroço com os judeus. Aí os judeus vão falar, não, pera lá. Peraí. Tudo bem que você fez a paz, tudo bem que você permitiu a construção, mas você não pode entrar aí dentro. Você não é sumo sacerdote, você não é da tribo dos levitas, não é da tribo de Arão, você não pode estar aí. Aí ele se volta com muito ódio contra os judeus e vai persegui-los. Entendi. E tem mais 3 anos e meio. Mas o primeiro cavalo é o cavalo branco, que vai vir para vencer, vai ser coroado, ou seja, aqui é a nomeação dele como esse líder destas 10 etnias, ou desse grupo, né, globalista que vai governar o mundo. Tá? O segundo cavaleiro é o cavaleiro vermelho, que está lá em Apocalipse. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o cavalo branco? Não sei. Tem alguma pergunta sobre os cavaleiros? Se tiver... Não, sobre os cavaleiros ainda não. Tá. Volta para a imagem dos cavaleiros lá, então, por favor. Ó. O segundo é o cavalo vermelho, que é a guerra.
Então, vou ler para você. Tá. Apocalipse 6, 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, Jesus que abriu, o Cordeiro, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Vai ser uma terceira guerra mundial aqui. Eu acredito que não vai ser uma guerra que tem um motivo só. Vão ser focos de guerras espalhados, diferentes, que vão acabar virando uma grande guerra. Como foi na Segunda Guerra, como foi na Primeira. Hoje, por exemplo, você tem alguns focos. Você tem Rússia com a Ucrânia, você tem China querendo invadir Taiwan, não é isso? E você tem Israel contra o Irã, contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra os Houthis, né? Israel, coitado, tá sempre lutando contra todo mundo, né? Coitado não, é o povo de Deus e tem a proteção do próprio Deus, né? Mas uma hora que uma guerra dessa entra, por exemplo, os Estados Unidos têm interesse na paz com a Ucrânia, também a Europa tem, mas tem interesse na paz de Israel. Não quer que Israel seja invadido. Então, numa hora dessa, se os americanos entram contra o Irã, quem que é o maior aliado do Irã? China. Rússia. A Rússia? Você sabe quem manda todos os drones para a Rússia? É o Irã. É o Irã? É o Irã. Então, hoje essas guerras pontuais, elas podem evoluir para uma terceira guerra. Por quê? Por causa de aliados. A China quer Taiwan de todo jeito. Por causa do quê? Por causa do como é que chama aquele... Microchip? Dos microchips. Entendeu? Por conta do... silício, não é... É um produto que faz esses chips de grande... Sei. Marcelo, como é que chama isso aí? É o silício, não é? É o silício. É o silício que formam esses supercondutores, né? Que é a palavra que eu estava procurando. Então, se a China invadir, os Estados Unidos vão querer entrar também. E isso pode gerar uma guerra mundial. Agora, na minha opinião, essa guerra vai acontecer quando efetivamente o anticristo vai perseguir Israel. Então, o segundo selo tira a paz da terra, é guerra mundial. E o terceiro cavaleiro? O terceiro cavaleiro é o cavaleiro negro, que é Apocalipse 6, 5, 6, que diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. E então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite. O que acontece como resultado de guerra? Escassez. Fome. Escassez. As pessoas não vão ter condições de comprar o que querem de comida. Vão ter dinheiro, mas não vão ter comida. Então as pessoas vão ter alimento racionado, né? É um caos financeiro, mas é um caos também de suprimento de alimento. E o quarto cavaleiro, que é esse pardo, mas na verdade no original é chloros. É verde. Chloros, é clorofila. É a cor da morte, né? Chloros no grego é verde. Então, mas é aquela cor de corpo... corpo apodrecendo, né? Então, olha o que diz 7 e 8 do capítulo 6. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei, eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada. As guerras vão gerar pelo menos 2 bilhões de mortes. Guerras nucleares, sem dúvida alguma. Mas não só pela guerra, pela fome e com mortandade, essa palavra fala de pestes, e por meio de esferas da terra. Então, aqui fala da morte, fala do inferno, fala de espada, ou seja, guerra, fala de fome, fala de pestes. Vai acontecer tudo isso ao mesmo tempo, nesse período. E esse caos econômico, esse caos mundial vai, na verdade, atender às demandas do diabo, de Satanás, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas ele está ficando sem mais opções, está chegando no fim, né? É nessa hora que algumas pessoas vão clamar, e sobretudo o povo de Israel vão clamar a Deus pedindo uma intervenção.